Aleluias. Nós agora vamos compartilhar hoje da palavra do Senhor, que está no livro de Salmos, no capítulo 90, e nós vamos primeiramente ler o versículo 12. 90, 12. Depois nós vamos ir para João 4, 7. Hoje é um culto de missões. Eu tentei colocar as coisas que eu preparei, mas não consegui. Glória a Deus, eu sabe outras coisas. A Deus toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus. Amém? É Salmo o quê? Primeiro é Salmo 90 ao versículo 12. Aí depois, mas é depois que a gente falar um pouquinho, a gente vai ler João 4, 7. Mas primeiro é Salmo 90, versículo 12. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mais uma vez? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Glória a Deus. Pai amado, santo, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. E nós queremos, Senhor, que o Seu doce Espírito Santo fale conosco. Não queremos palavras de homens, não queremos ser de nós mesmos, mas queremos que o Seu Espírito Santo é que nos convença nesse dia de hoje. Então eu te peço a Deus que todo o nosso eu, tudo que provém de nós caia por terra, mas que venha, Senhor, o Seu próprio Espírito Santo a falar no coração de cada um dos Seus filhos que está aqui. Que tudo, Senhor, que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor prepare o meu e todos os corações, porque primeiro o Senhor fala comigo, quem está sendo usado, Pai. E o Senhor usa, Senhor, até o jumento, o Senhor usa a Bela, o Senhor usa qualquer pessoa. Então, Senhor, que o Senhor possa ser, que eu possa ser um canal, Pai, de bênção. Que eu possa falar somente aquilo que vem diretamente do trono do Senhor. E tudo, Senhor, não seja retido nada, tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. E essas palavras sejam, Senhor, e caiam no coração desse povo, que seja como um solo fértil, para que a sua glória seja manifesta hoje. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Então, quando a gente lê esse livro de Salmos, principalmente essa passagem do versículo 12, que fala para a gente contar os nossos dias, a gente já pensa o seguinte: contar os nossos dias é como se a gente tivesse, e essa passagem é sempre usada, principalmente quando vai fazer aniversário, bolos, algo assim, que a gente faz uma reflexão dos dias enquanto nós estamos vivendo, de o que está passando, o que você está vivendo, o que está acontecendo, o que você está fazendo na sua vida. E aí ele está falando para a gente contar de tal maneira, por isso que a gente repetiu, para a gente contar esses dias de tal maneira, para a gente alcançar um coração sábio. E durante eu lendo várias coisas a respeito de alcançar um coração sábio, o que veio ao meu entendimento, no meu coração, é o seguinte: como que nós estamos fazendo para alcançar um coração sábio? Aí eu pensei numa dinâmica, algo bem interessante. Cada um de vocês pensa em três pessoas que vocês mais amam. 3 pessoas. Vou contar até 5 para vocês pensar em 3 pessoas que vocês mais amam nessa vida. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo pensou? Em 3 pessoas que vocês mais amam? Não é para falar, é só pensar. Amém. Todo mundo pensou? Dessas pessoas que vocês pensaram, qual que vocês incluíram, vocês
Levanta a mão. Alguém incluiu você como uma pessoa que você ama? Ninguém incluiu você mesmo? Aí também tem aquela palavra que Deus fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, já veio uma coisa: você não se ama, você não incluiu que você se ama, e você, como vai amar outra pessoa, não tem como. E como que você vai contar os seus dias para você alcançar um coração sábio, sendo que nem você mesmo você não ama? Se você não faz coisas que na sua trajetória da sua vida você sente feliz, você se sente realizado, você se sente amado por você mesmo, primeiramente, porque você tem que ter esse amor por você. Você não se sente amado? Porque quando a gente fala de missões, a gente fala que nós temos que ir e pregar o evangelho e não sei o quê. É lindo isso. Só que o primeiro evangelho, quando a gente vai pregar, a gente precisa de abrir a boca, porque a gente vê até pessoas que estão doentes, em estado terminal, enfim, que quando você vai visitar a pessoa que te evangeliza. É super interessante isso. Porque a gente às vezes fala assim: uma pessoa é crente, mas está doente, mas é o jeito, porque como que você está se cuidando? Você às vezes não cuida da sua saúde, às vezes você não cuida do seu emocional, às vezes você não se cuida do seu financeiro, às vezes você não se cuida de nada a respeito da sua vida, da sua vida amorosa, de nada a respeito da sua vida. E aqui está falando justamente disso, está falando: olha, você tem que cuidar dos seus dias de uma maneira que você alcança um coração sábio, porque quando você alcança essa sabedoria de cuidar de você mesmo, quando as pessoas for lá fora e eles te verem, eles vão falar assim: nossa, aquela pessoa ali, aquela pessoa realmente tem crise. Isso não significa, por exemplo, que você, por exemplo, teve um câncer. Vamos colocar o câncer, que é uma coisa terrível, né? E ela vai falar assim: não, mas ela tem câncer, mas ela tem câncer, mas mesmo assim ela não te convence, não, pela vida dela você é transformado. Aí, pensando nisso, a gente tem uma experiência, que é lá no João 4,7, que é a samaritana. Lá no João 4,7 está dizendo assim. Aí eu vou ler a partir do 6. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Quem sabe qual que é a hora sexta? Não. Quem sabe qual é a hora sexta? 3 horas. Hã? 3 horas. Não. Meio-dia. Meio-dia. Bom, acho que a sexta hora, tá? Pelo que eu pesquisei aqui, pode ser que seja 6 horas, mas pelo que eu pesquisei, é meio-dia. Esse horário mesmo. Meio-dia. É isso mesmo, gente. Agora as mulheres tudo lá em casa, bem lá buscar água, e ele escondido. Veio uma mulher samaritana, exatamente, tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos
nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vá e chama seu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dizeste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde deves adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem Jerusalém adoraste o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Aí vamos pular lá para o 28. Deixou, pois, a mulher o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, por que eu enfatizei que ela foi na hora sexta? Porque essa mulher tinha uma história que não foi contada de tal maneira que os dias dela foram usados. Ela teve uma história de sofrimento, de dor, de perda, de angústias e de que foi muito maltratada. E o Senhor Jesus mexeu numa ferida dela profunda na hora que ele falou: chama seu marido e vem. E ela falou: não tem marido. E ele disse isso a ela justamente para que ela falasse sobre isso e ele tivesse, anteriormente, ele tivesse uma oportunidade de falar com ela. Primeiro, para ele entrar na conversa com ela, ele pediu a ela água, que os judeus não falavam com os samaritanos. E ela justamente foi na hora sexta para não falar com ninguém, porque ela era uma mulher desprezada por causa da história que ela mesma construiu. Ela não ficava com ninguém na cidade, ninguém dava valor para o que ela falava, pela história que ela construiu. Então, isso que a gente tem que pensar, a gente constrói uma história, a gente vive uma história. Por exemplo, eu e a Dayana, que estamos com os filhos pequenos aqui agora, nós criamos uma criança para ter uma história, para que lá no futuro a gente não precisa nem mesmo abrir a boca para que o Senhor Jesus saia de nós para o outro. Porque não é de eu falar, de eu evangelizar, de eu estar aqui. Porque essa mulher, quando os discípulos foram lá na cidade comprar comida, se a gente terminar de ler o texto, a gente vê que os discípulos voltaram. Só trouxe a comida. Ele não trouxe ninguém com eles e os discípulos andavam ao lado de Jesus. Ou seja, como nós aqui, ó. Jesus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Mas quem sabe aqui quem está adorando em espírito e verdade? Quem? Pode ser que está adorando na carne e mentira. Pode ser que está em verdade mesmo. Tem gente que está aqui que não está, que acha que está adorando, mas não está. Que está vivendo, mas não está. E que a sua história está mudando, mas não está. E é isso que a gente tem que entender hoje. A gente tem que entender que a nossa vida realmente tem que ser validada
a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus. E não é porque, eu tenho um título, é porque eu sou da igreja tal. Não, é na hora que a pessoa olha pra gente e vê, não, ela passa por aquilo, mas você não vê ela desse jeito, daquele jeito, ela realmente é de Cristo. Porque essa mulher que era desacreditada, essa mulher que era humilhada, essa mulher que já tinha de 5 maridos, essa mulher que tinha tudo aquilo para que ninguém desse atenção, quando ela foi renovada, porque ela foi lá e pediu, falou com Deus, com Jesus, falou assim, que queria dessa água, porque ela queria, aí ela foi, falou com ele falou para ela, traga o seu marido, ela falou que não tinha marido, mas ela recebeu o Senhor Jesus. Quando ela decidiu que ela ia mudar de vida, que ela queria receber o Senhor Jesus, ela espontaneamente, ela não precisou que ninguém falasse assim, olha, hoje é um culto de missões, olha, hoje nós vamos arrecadar os alimentos para a gente levar lá para as missões, olha, hoje nós vamos fazer um evangelismo, olha, ela não precisou, ninguém precisou, não precisa, não há necessidade. Ela foi por ela mesmo porque ela teve um renovo dentro de si. Ela verdadeiramente sentiu a presença do Senhor e aquilo não coube dentro dela, de modo que ela foi na cidade e foi uma transformação, foi uma metanoia, que foi uma mudança de mentalidade tão grande, que todos aqueles que não aguentavam estar perto dela, que rejeitavam, que desprezavam ela, ouviram os próprios homens que estavam na cidade, aquelas próprias pessoas que rejeitavam, que não ouviram, que não davam atenção para a cidade, ouviram ela e foi ter com Cristo. E os próprios discípulos que andavam lado a lado com Jesus trouxe quem? Ninguém. Então nós temos que entender isso. Não é porque eu que já estou quase inteirando 50, ou você que está com quase 100, ou nós que estamos criando nossas crianças, nós estamos, Deus está ensinando, Jesus está ensinando a gente lá no Salmo 90. Você tem que viver todo dia, você tem que viver os seus dias para você alcançar essa sabedoria, porque não é fácil. Todo dia você tem que viver esse dia, você alcançar esse tipo de sabedoria. Todo dia a gente tem que pensar no que a gente vai viver na nossa vida emocional. Todo dia nós temos que pensar no como nós vamos viver na nossa vida sentimental. Todo dia nós temos que pensar como nós vamos viver na nossa vida financeira. Todo dia, porque tudo isso é que as pessoas enxergam lá fora. Jesus estava ali para quebrar a identidade que as pessoas tinham sobre ela. Ela tinha uma identidade pura. Ela tinha uma identidade de uma mulher que tinha 5 maridos. Ela tinha uma identidade que ninguém estava tão perto dela. Ele estava ali para quebrar todas essas barreiras. Porque Jesus é isso, é quebra de barreira. Ele não está aqui para separar eu de você e você da humanidade, ele está aqui para ajudar. Nós todos não somos um corpo, né, Jesus? Nós somos um corpo. Então ele está aí para isso. Só que não adianta. Então, assim, se todas as vezes a gente não se cuidar, se nós nos permanecer doentes, nós não vamos conseguir se fazer o Cristo aparecer em nós. Pelo contrário, a gente vai querer evitar realmente esse contato social, a gente não vai querer ir fazer nenhum tipo de evangelismo. A gente mal vai querer falar que a gente é crente, porque a gente vai ter medo de ser confrontado. Jesus quebrou várias barreiras. Ele quebrou a barreira de um homem não pode conversar com a mulher, uma pessoa que é santa não pode conversar com um pecador, uma barreira física e espiritual. Então ele
forte. Aleluia, Senhor. Mas a gente tem que entender que não é forçada de uma hora para outra, não. É todo dia você cuidando de você. É de você. Você tem que cuidar de você em todas as áreas da sua vida. E aí, a partir do momento que você cuidar de você, você vai realmente resplandecer o Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A Dani vai passar o vídeo para nós. Eu não tenho. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não nasceu lá. O primeiro se chamava Rabi. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. O segundo se chamava Azar. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Eu estou rejeitando por todo mundo. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas. Porque você é o Cristo. Eu estava contando com você. Esse homem me disse tudo que eu tenho. Ele parece ser o Cristo. Se você quiser mais minutos, deixe um comentário no escrevo. Ele passou lá só para encontrar ela. E ele está aqui para encontrar a gente. Ele está aqui hoje para encontrar a gente. Ele parecia que ela foi rejeitada, agora ela virou a mensageira do Senhor. Então, às vezes a gente pode pensar que nós somos rejeitados, mas nós estamos aqui para sermos mensageiros do Aleluia, Senhor. Senhor. Glória a A Deus. gente tem que ter um encontro real com o Senhor Jesus. Ela queria fugir, ela estava no poço meio-dia para fugir do Senhor, mas o Senhor encontrou ela naquele lugar. E Aleluia. hoje o Senhor encontrou nós aqui nesse lugar, Amém. para que nós realmente, para Ele completar a boa obra na nossa vida, Aleluia. para nós sermos mensageiros da palavra dele aonde nós formos. Amém, Jesus. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Pai. Aleluia. Santo Glória a teu nome, Deus. Pai. Santo teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Deus, aleluia. Fique de pé, nós vamos orar agora. Pai amado, santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém, Jesus. De todo